Olá, começa agora o Bora Entender, seu espaço para tirar dúvidas e conhecer mais sobre tudo que é discutido aqui na Câmara. Toda sexta-feira a gente está aqui ao vivo, na TV e no YouTube da Câmara dos Deputados para tentar entender os temas complexos debatidos aqui no Congresso Nacional. Nosso assunto hoje é violência contra as crianças e adolescentes, uma ferida aberta no Brasil. Nos últimos 3 anos, 15 mil crianças foram mortas, vítimas de armas de fogo ou maus tratos. 164 mil crianças e adolescentes foram vítimas de violência sexual. A maior parte desses crimes aconteceu dentro de casa. Por que esses números são tão altos no Brasil? Que órgãos de diferentes níveis de governo trabalham para mudar esse cenário e com quais iniciativas? Que tipo de lei poderia fazer a diferença? Será que tudo é uma questão de lei, de governo ou tem uma mudança de cultura necessária na sociedade também? Manda suas perguntas pelo nosso chat no YouTube ou pelo nosso WhatsApp no 61 99 620 2573, que a gente responde agora ao vivo. Bora entender? Para discutir esse tema que atravessa a vida de todos nós, a gente conta com um time importante de especialistas hoje aqui com a gente. Carlos Davi Carneiro, consultor legislativo da área de Direitos Humanos aqui na Câmara. A consultora Daniela Ribeiro, também da área de Direitos Humanos, é formada em Relações Internacionais, tem mestrado e doutorado em Ciência Política, também é da Consultoria Legislativa da Câmara. Está com a gente também o Rogério da Veiga, que é secretário adjunto da Casa Civil e faz parte do recém-criado Comitê da Primeira Infância. A gente tem hoje, então, um espaço de debate bem privilegiado entre os consultores legislativos que estão aqui elaborando as leis os projetos de lei, junto com os deputados e também com o governo federal e o Comitê da Primeira Infância, que está lá no Executivo fazendo esse trabalho de criar uma política nacional para esse tema. A gente, desde já, agradece muito a presença de vocês aqui com a gente e acho que a gente já pode começar falando um pouco do diagnóstico desse problema, A Unicef tem estatísticas, números bem consolidados sobre isso, que mostram essa questão e permitem que a gente veja aí tanto a questão dos assassinatos, das mortes e também da violência sexual. A gente queria começar conversando com você, Davi, onde é que está o maior foco do problema? Tem um samba, do Haroldo Barbosa, que ele diz assim: ninguém ouviu, ninguém sentiu a dor que era o seu mal, a dor da gente não sai no jornal. Então, assim, talvez seja muito complicado, a gente dizer assim, onde é que está o maior problema, porque são muitas dores de crianças, às vezes muito novas, das suas famílias, mas tem alguns problemas, e alguns tipos de violência que a gente consegue mensurar, mais ou menos, pelas informações que a gente já tem, e que a gente pode dizer que são gravíssimas, porque elas envolvem a vida, elas envolvem danos gravíssimos, muitas vezes permanentes, como é o caso da violência letal e da violência sexual. No caso da violência letal, saiu esse panorama muito recente aí, da violência letal e sexual contra a criança e adolescente no Brasil, que foi um estudo aí promovido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Unicef, que mostrou para a gente que o quadro é bastante grave. E o que a gente pode dizer é que são diferentes tipos de violência, mas elas estão muito conectadas entre si. O que eu quero dizer com isso? No caso da violência letal, o que a gente vê? A gente vê um quadro grave de violência doméstica, de violência que ocorre dentro de casa, principalmente com as crianças mais novas, de 0 a 9, 10 anos. Então isso envolve maus tratos e inclusive um número não desprezível de mortes por armas de fogo também. Cerca de 27% das mortes nessa faixa etária são por armas de fogo, a minoria, mas ainda assim um número grande. E também, quando a gente vai pegando aí principalmente dos adolescentes ali de 15 a 19 anos, que é a faixa etária que o estudo identificou, a gente vê um número muito grande de assassinato, principalmente de meninos, em sua grande maioria meninos negros, das periferias, principalmente das grandes cidades brasileiras. E numa dinâmica que envolve não mais a casa como cenário principal, mas a violência urbana. E aí muito provavelmente ligada já a outras dinâmicas, como a dinâmica
né, enfim, do tráfico de drogas, a dinâmica muitas vezes do crime organizado, né, e outras dinâmicas também. Esse assunto já foi tema até de uma CPI aqui dentro, né, e que identifica essa questão aí dos jovens negros. Mas continua falando dos dados. Então, dentro de casa, mais para as crianças mais jovens, quando você vai para a adolescência, já não é mais dentro do ambiente doméstico, o maior Isso, problema. e o que é importante dizer, né, é que a gente precisa dar uma atenção especial para os meninos, né, mas a gente não pode cair numa coisa que lá atrás, né, um político de Roma antiga, né, o Cícero, né, ele chamava de falácia do grande número. Né, o que ele quer dizer com isso, né? Que não é porque morrem muito mais meninos, né, que a gente pode descuidar das meninas, né? Porque a gente ainda tem um número grande de meninas que são vitimadas, de adolescentes que são vitimadas pela violência letal, e muitas delas morrem por serem mulheres, né? Então, assim, a violência contra as mulheres é um problema gravíssimo também, inclusive na adolescência. E quando a gente vai para o outro tipo de violência que a gente vai tratar hoje, né, que é a violência sexual, a grande maioria das vítimas são meninas, são do sexo feminino. É claro que a gente tem que considerar, né, que pelas próprias normas sociais da nossa sociedade, é mais difícil, no caso dos meninos, para que a violência seja reconhecida e para que ela seja registrada. Mas mesmo assim, isso a gente pode afirmar com clareza, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, a grande maioria das vítimas de violência sexual são mulheres. Né? Então, a gente tem, né, um problema gravíssimo, como você colocou no início do programa, é uma violência, né, que ocorre, na grande maioria das vezes, dentro de casa e perpetrada. Isso a gente tem, assim, pelos números, né, das ocorrências policiais que foram os dados, né, em que essa pesquisa do Unicef e do Fórum Brasileiro se baseou, mas também os dados epidemiológicos da saúde apontam isso, os dados do Disque 100 também, né, que na maioria das vezes o perpetrador é alguém do círculo familiar da criança, né? Então a gente já tem isso mapeado. Então, para o formulador de política pública. Vamos falar um pouco mais especificamente, então, dessa questão da violência sexual. A Consultoria Legislativa da Câmara preparou esse estudo, que deve ser publicado na semana que vem, né? Vocês participaram desse estudo, que revela isso, esse número estarrecedor de 164 mil vítimas nos últimos 3 anos. Queria conversar com você, Daniela, agradecendo por estar aqui com a gente hoje, e para que você traga um pouco mais sobre o que aparece nesse estudo, né? Que números são esses, o que vocês identificaram ali? Muito obrigada, Carol. Inicialmente eu queria agradecer o convite e cumprimentar meus colegas, Davi, Rogério e a toda a equipe. Muito obrigada. Sim, os números são muito estarrecedores, Carol. Não só porque quando a gente olha, né, em 3 anos, 164 mil crianças e adolescentes afetados, mas os números por trás disso são muito maiores, né? A realidade, né, os fatos, eles são muito maiores do que esses dados, porque como você mesma mencionou, tem uma questão de subnotificação, né? Inicialmente você tinha mencionado. Então, né, como tem essa questão de subnotificação, quando a gente fala em 164 mil crianças e adolescentes afetados, né, por essa violência, a gente está falando em torno de 1.400.000 casos que estão provavelmente, né, é uma estimativa, né, mas seria uma estimativa de mais de 1.400.000 vidas afetadas. E quando a gente vê que é um número que vem crescendo ao longo dos anos, né? Em 2021 a gente tem quase 47 mil casos, né, de estupro com vítimas até 19 anos. Em 2022 esse número subiu para quase 54 mil e em 2023 para cerca de 63 mil, um pouquinho mais de 63 mil. E isso, né, se a gente vê só em 2023, esses 63 mil são os casos, né, que foram notificados e que teve um boletim de ocorrência, um registro. Considerando que só 9% dos casos, né, são registrados, né, fazendo a mesma conta que eu fiz ali no início, seriam mais de 600 mil casos, né? A questão da violência sexual, às vezes muitos adultos não entendem que aquilo foi uma agressão ou demoram para entender, quanto mais uma criança, né, Daniela? Exatamente, exatamente. Então, e aí, como o Davi falou, desses casos, 87% são de meninas. Quando a gente fala, né, de uma faixa etária menor,
o percentual do sexo, ele é mais dividido, né, entre meninos e meninas, é mais próximo de 50%, mas conforme a faixa etária, né, vai avançando, os crimes de violência sexual ficam muito direcionados às meninas mesmo, de forma que a média é de 87% de meninas. E se a gente vê essa distribuição por faixa etária também, né, abrindo um pouquinho os dados, a gente vê que quase metade, né, acontece com crianças e adolescentes de 10 a 14 anos e 35,8 com crianças de até 9 anos. Ou seja, mais de 80% dos casos envolvem crianças e adolescentes de até 14 anos. Nossa, o que é muito preocupante, né? A gente tem também um outro dado também que mostra o local, né? Exato. Vamos dar uma olhada nessa tela também. Isso é importante porque, como o Davi mencionou, né, a maioria dos casos ele acontece em ambiente doméstico. E seja qual for a fonte que a gente olha, se a gente olha para a fonte dos dados, né, da Unicef, os números aparecem. Se a gente olha, nesse caso é o Disque 100, né, também aparece. No caso do Disque 100, dos 50 mil casos de denúncias de 2023, a gente teve mais de 80% dos casos acontecendo, 84%, se não me engano, em ambientes domésticos. Então, né, sendo que 40% mais ou menos deles é na casa da família, ou seja, né, da vítima e do agressor, na própria casa da criança. Um percentual um pouco menor na casa só da vítima e depois em torno de 15% na casa do suspeito. Então, assim, se a gente somar tudo isso, mais de 80% dos casos de violência acontecem no ambiente doméstico, o que é muito preocupante. E aí também, se a gente vê esse recorte por idade que o Davi mencionou, a gente vê que crianças mais novas, o percentual, né, entre a faixa etária, né, menor, o percentual é muito maior de casos que acontecem no ambiente familiar, é cerca de 70%. Aí, quando a idade vai avançando, esse percentual ainda é alto, mas ele diminui e chega em torno de 50% entre 15 e 19 anos. A gente vai falar bastante de política pública, mas é muito importante, esses dados são muito importantes porque mostram o tamanho do desafio, né? Porque o risco, muitas vezes, está dentro de casa. Então, é uma questão realmente de política pública, de cuidado dessas crianças, mas sobretudo de conscientização também, né? É um assunto que mexe com todas as nossas casas, então a gente teve bastante participação de telespectadores. A gente vai trazer uma primeira pergunta que a gente recebeu, do Daniel Coelho. Vamos ver se a gente... O que está motivando o crescimento de violência contra criança e adolescente? Eu trago a gente viu nos dados que vocês trouxeram, eu trago a pergunta para o Davi, mas quem quiser complementar também. Vocês conseguem identificar um motivo para que esse número esteja aumentando com o tempo? Eu diria assim, né? Se a gente fosse fazer uma resposta longa ou curta, né, para dizer se há ou não um crescimento, né? Se a gente for ver essa pequena janela temporal que o estudo, né, do Fórum e do Unicef trazem, né, a gente diria sim, há um crescimento, por exemplo, quando a gente está vendo aí, estudando, né, a violência sexual, quando a gente está falando da violência letal contra crianças, né, de uma certa faixa etária, né, porque quando a gente vai para o caso dos adolescentes, né, a gente tem uma pequena redução, mas eu teria um cuidado, né, um pouco maior de falar assim, em termos mais amplos, né, sobre um aumento, né, porque o próprio estudo, né, ele diz assim que ele procurou não comparar esses dados de agora, né, com a edição anterior do estudo, justamente pela qualidade dos dados, né, que a gente está tendo enfim, uma constante melhora, né, nos boletins de ocorrência, né, e uma constante mudança também, né, em como esses dados são coletados, né. Enfim, eu diria, né, que as violências são múltiplas e os fatores implicados também. A gente passou, por exemplo, por uma pandemia recente, eu acho que esse fator ele não pode ser esquecido, né, então eu acho que é uma coisa a ser considerada. A gente tem um desafio novo que a gente precisa
encarar aqui, né, que ele estava ali como o segundo colocado, né, de ambiente da prática, né, da perpetração da violência, que é o ambiente virtual, né, que hoje eu diria assim que é um poço sem fundo, né, de uma série de violações de direitos, né, e que os 3 poderes da República precisam encarar esse fato. A gente tem a questão, né, enfim, quando a gente vai para a violência mais ampla, das dinâmicas do crime organizado em algumas metrópoles brasileiras, né, que, enfim, de disputas entre facções, por exemplo. Então, assim, a gente tem uma série de fatores que vão implicar, né, em diferentes tipos de violência. Mas eu acho que, para além do aumento ou redução de determinados tipos de violência, eu acho que a questão principal aqui, talvez para esse programa, é que os patamares de violência que a gente tem, para todos esses tipos de violência que a gente está trazendo aqui, eles são inaceitáveis, né? Quando a gente está falando, né, tanto da violência letal e principalmente da violência sexual, a gente está falando de verdadeiros escândalos nacionais, né? Eu acho que não seria uma hipérbole eu estar colocando nesses termos, né? E por mais que a gente tenha políticas bem-sucedidas, né, políticas localizadas, né, mesmo no plano federal e nos estados e municípios, a gente ainda não teve, né, uma grande coordenação, uma concertação, né, de esforços para derrubar esses números, né? E eu acho que esse que é o grande desafio. A gente está diante de escândalos nacionais que a gente precisa enfrentar com mais energia, né, com mais força. Nesse momento eu quero dar as boas-vindas então para o Rogério da Veiga, que está aqui com a gente, é secretário adjunto da Casa Civil e que vem conversar com a gente também, falar desse recém-criado comitê, né, que tem esse olhar aí sobre a primeira infância. É uma iniciativa recente do governo federal. Queria saber um pouco mais sobre ele e eu, enfim, queria que você falasse um pouquinho. A gente tem uma pergunta para introduzir que foi trazida pela Leila Medeiros, que é pedagoga aqui de Brasília. Vou te passar a pergunta dela e a gente já conversa de uma vez. O que a autoridade faz de concreto para proteger tanto as crianças e os adolescentes via violência física, psicológica e mental, né? Isso. Rogério, obrigada. Boa tarde, Davi, boa tarde. Acho que o Davi trouxe alguns pontos. Acho que o primeiro ponto em relação aos números e antes de chegar no que as autoridades fazem, acho que tem uma questão estrutural da sociedade brasileira que gera essa violência. O Davi não colocou, mas assim, nós estamos falando das vítimas em geral são meninas e os perpetradores em geral são homens, né? Nem todo homem, mas sempre um homem que está ali. Se as mulheres adultas já são vítimas de violência, tem algumas pesquisas que mostram que 3/4 das mulheres já sofreram algum tipo de violência sexual, de assédio. Quando você fala de crianças que são muito mais vulneráveis, a situação é muito mais complicada. E quando acontece dentro de casa, como a política pública torna-se ainda mais complexa e dependente de que toda a sociedade se organize para dar conta dessa situação, né? Então, eu acho que o comitê lá integrado da primeira infância, a gente criou um pouco a partir do diagnóstico de que precisamos de integração das políticas públicas. A gente precisa de uma atuação intersetorial mais presente, que os serviços públicos se conversem e todos eles, nessa temática da violência, que todos eles estejam atentos aos sinais. Então, acho que o primeiro ponto, as estatísticas, se a nossa política, se uma política de proteção às crianças e contra a violência começar a ser bem sucedida, eu acho que num primeiro momento nós vamos ter um aumento no número. Porque a primeira coisa é trazer para a visibilidade, é você conseguir identificar. Porque como acontece no seio das famílias, isso está escondido. O perpetrador sabe que ele está fazendo uma violência, ele faz de um jeito para esconder. Ele não está fazendo de um jeito para... como se ele não soubesse. Não, ele faz para esconder. Então, esse debate, por exemplo, surgiu muito forte um tempo atrás, quando a gente estava aqui na Câmara discutindo a questão da educação domiciliar, do homeschooling. Que isso, nos Estados Unidos, quando você teve um aumento de casos de violência contra as crianças. Por quê? Porque você jogou para um ambiente protegido em que o perpetrador
ele se sente seguro ali. E a criança não tem um canal direto com a sociedade, com o professor, diário ali, cotidiano, que ela possa trazer algum tipo de informação. A escola é um local de proteção. Acho que todas as interações sociais estão... Essas famílias que elas estão no mundo ali, né? Elas estão interagindo, elas estão indo na igreja, elas estão indo para a escola, estão indo na unidade básica de saúde, estão indo no hospital. A parte do serviço público, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer, e acho que essa integração é importante, acho que todos os serviços públicos precisam atuar em rede, e a primeira coisa é identificar os sinais, né? Então, ter protocolos de, olha, isso aqui, se você pegar uma criança que está com esses comportamentos aqui, acione uma luzinha amarela. Aí o passo seguinte você precisa ter um protocolo. O que você faz? Tá bom, identifiquei esse sinal. E agora? Quem que eu aciono? Quem que é o responsável? Como é que eu abordo essa família? Porque não é uma coisa simples, né? Como a pessoa que está fazendo aquela violência, ela sabe que ela está errada, ela vai fazer de um jeito, inclusive, violento. Então, você tem que ter algum protocolo disso. Então, acho que isso é uma parte, na parte do serviço público. Eu acho que tem uma parte também de toda a vizinhança. Acho que todo mundo precisa estar atento, conseguir identificar alguns sinais nas suas interações que você tem no dia a dia na comunidade. Então, acho que tem essa parte toda de dar visibilidade para esse problema, que acho que é o que a gente está... inclusive esse programa ajuda, que eu acho que... e você ter essas capacitações, essas formações para conseguir identificar e você preparar os serviços públicos para dar uma resposta a partir do momento que você identifica. Mas lembrando que é um problema que tem uma raiz estrutural mesmo. Sim. Acho que tem uma raiz de como a sociedade brasileira enxerga a criança. Então, você tem ainda um desempoderamento da criança. Então, a gente não enxerga a criança como um sujeito, como um indivíduo, um sujeito de direitos. A gente não precisa escutar, como se a gente não precisasse escutar. Essa criança, ela não é um indivíduo, não é um sujeito de direitos. Eu não preciso escutar. Isso me chamou a atenção nisso que você falou, né? Tá atento a escutar os sinais, né? Tá atento a dialogar com a criança, de fato, também, né? Você trouxe uns dados que eu vou colocar na tela para a gente comentar um pouco, que são os tipos de violência contra a criança e também como que a violência afeta esse desenvolvimento. Queria que você comentasse um pouco. Isso, acho que, para além, tem uma questão moral de combater a violência contra a criança. A gente tem que fazer porque é o certo a ser feito. Assim, nós temos que proteger. É uma obrigação da sociedade proteger as suas crianças pelo que elas são, pelos indivíduos sujeitos de direitos que elas são. Mas ela tem uma outra questão que, assim, a violência, ela é um dos impactos, ela é um dos elementos muito impactantes no desenvolvimento da criança. E tem uma série de estudos do pessoal que estuda primeira infância e desenvolvimento, em que eles identificam mudanças no cérebro, na arquitetura do cérebro das crianças que estão submetidas a situações de estresse tóxico. Eles chamam de estresse tóxico aquele que ele é continuado, então você tem uma continuidade, ou ele é de grande intensidade. Porque o estresse não tóxico, ele é bom, ele produz a resiliência da criança. E isso no cérebro, ele desenvolve, eles medem, né, que ela começa a medir o cérebro, ele desenvolve mais fortemente as áreas no cérebro que estão ligadas à ansiedade e medo. Uhum. E aí isso no comportamento da criança, ela fica mais sensível ao estresse, então ela é mais reativa, então ela reage mais fortemente. E as áreas do cérebro de cognição, elas ficam menos desenvolvidas por conta desse estresse. Então nós temos, para a promoção do desenvolvimento infantil que é o nosso objetivo lá você tem que olhar para todas essas variáveis, para todo esse tipo de violência que geram esse tipo de estresse, e você conseguir identificar isso e conseguir criar mecanismos para você tirar a criança daquela situação. E aí tirar a criança daquela situação não é tirar necessariamente da família. É você ter mecanismos, você ter serviços públicos, você ter acesso à creche, ter acesso à escola, ter acesso a atendimento psicológico, você tratar a família como um todo. Porque acho que a gente pode falar mais para frente também, que eu acho que tem uma pergunta, que
você retirar a criança da convivência familiar é uma coisa sempre muito traumática. Você tem que o sistema de justiça, que o nosso ordenamento jurídico, ele expressa essa preocupação de uma forma que ele tem que ser o último caso. Sim. Porque os efeitos negativos também são muito grandes. Você citou, então, normalmente a gente pensa muito nesses dois primeiros, né? A violência física, a violência sexual, mas você cita aí também violência psicológica e outros fatores, né? Negligência. Sim, acho que todos esses são fatores que geram estresse tóxico nas crianças. Então, a negligência, em termos numéricos, ela é mais relevante até do que... Mas a gente não vai cair na falácia dos grandes números aqui, como Sim. disse o Davi. Legal, vamos passar para frente então, que a gente tem mais uma pergunta de telespectador. A Linka Faria também conversou com a gente. Vamos ver o que ela trouxe. Como as escolas podem criar espaços de escuta dentro, né, das suas instituições para ajudar a entender as dinâmicas familiares das crianças e tentar impedir, né, ou auxiliar nessa questão de abuso e violência? Existe, gente, eu trago essa pergunta especialmente para a Daniela, existe já algum tipo de protocolo de escuta ativa? Como que as escolas são preparadas para isso? Em primeiro lugar, Carol, eu gostaria de dar um passo atrás e lembrar que, assim, qualquer instituição que lide com criança e com adolescente, ela tem que estar preparada e ela tem que seguir um protocolo de atenção e de cuidado. Então, assim, isso em primeiro lugar, né? Então, assim, isso é uma questão inegociável. A gente não pode seguir deixando as nossas crianças e adolescentes desprotegidos. Isso é a primeira questão. A outra é que a gente tem algumas iniciativas legais com relação a isso, né? A gente teve a lei da escuta protegida em 2017, agora recentemente em 2004, a gente tem uma lei que cria um sistema de garantias de direito e que prevê a criação de um protocolo, mas infelizmente a gente não tem de fato um protocolo que seja unificado e que seja utilizado em todas as escolas do país. Um pouco porque ele precisa ser criado, né, primeiramente, obviamente, mas também porque a gente tem um desafio adicional, né, que eu gostaria de trazer aqui, que é com relação à estrutura, né, do nosso sistema educacional, porque a gente sabe que é responsabilidade dos estados e dos municípios cuidar da educação das crianças e dos adolescentes. Então, toda a organização das redes municipais, no caso das crianças mais novas, né, e das estaduais, no caso do ensino médio, dos adolescentes, é feito principalmente localmente, né, pelos estados e municípios. Então, construir esse alinhamento chama a gente a essa necessidade de ter esse pacto mesmo intersetorial e nacional, porque sem isso a gente realmente dificilmente vai conseguir construir um padrão de conduta que seja adequado e que proteja as nossas crianças e nossos adolescentes. Com relação a isso, eu queria também trazer que a gente tem casos, né, no estudo a gente até citou, de países que conseguiram reduzir muito essa questão da violência nas escolas, né, principalmente da violência sexual, adotando protocolos e sistemas de conduta bem determinados. Então, assim, isso é um primeiro passo. Esse país, no caso, é a Austrália, eu esqueci de falar. Então, isso seria muito importante que a gente conseguisse articular desculpa, me perdi um pouquinho, mas enfim, seria muito importante que a gente conseguisse avançar nessa questão de organização desse protocolo e protegesse as crianças e os adolescentes. Nas nossas conversas prévias, a gente falou um pouquinho sobre o programa Saúde na Escola, né, que já está lá dentro, que já faz, de certa maneira, essa articulação que a Daniela estava mencionando. Davi, como que ele funciona e pode ser também uma porta de entrada para esse cuidado? Ele é um programa muito interessante, viu, Carol, porque ele tem capilaridade, né? E já é um programa intersetorial, porque ele envolve o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. E ele leva uma série de serviços para as escolas, né? E o que é ter capilaridade? É chegar nos territórios, chegar nas cidades, né? Chegar onde está o professor, onde está o aluno, onde está o jovem.
E ele já chega com uma série de serviços, né? Porque ele vai ensinar sobre cultura da paz, ele vai ensinar, né, sobre prevenção, uma série de doenças, né? Então, sobre saúde para as crianças, para os adolescentes. E, assim, na nossa visão, né, até uma das coisas que a gente coloca no estudo, né, já adiantando um pouquinho, né, o nosso estudo ele é muito um estudo para discussão, né? É um texto para discussão. Não só aqui do parlamento, né, mas também para o executivo, né, para as empresas, para o poder judiciário, né, para a sociedade como um todo. E a gente coloca, né, que talvez o Saúde na Escola, né, ele poderia ser um instrumento, se bem focalizado, né, com, vamos dizer assim, um kit, um componente a mais, para enfrentar certos tipos de violência. Por exemplo, quando a gente pega os dados epidemiológicos da violência sexual, a gente vê que na adolescência, né, uma das dinâmicas da violência sexual é a violência entre parceiros íntimos na adolescência, né? Então, assim... Ou seja, entre namorados. Entre namorados, né? Entre namorados. Então, assim, você debater esse tema na escola, né, seria super importante. Super importante. O que é um namoro saudável, né? O que é uma relação respeitosa entre duas pessoas, né? Então, assim, e você tem precedentes, né? Você tem programas em outros países, a gente cita esses programas, né? Nos Estados Unidos e outros países que deram certo, que chegaram a derrubar em 60% o número de ocorrências de violência sexual, né? Então a gente pega casos de sucesso e mostra, né, como é que a gente poderia ajudar. Esse tipo de intervenção poderia chegar também nas crianças menores, porque isso é uma questão mais polêmica no Brasil, né? A gente envolver crianças menores nesse tipo de conversa. E a gente aborda esse tema da seguinte maneira, né? A gente diz o seguinte, ó, tem um filósofo, né, que é o Jeremy Aldron, né, que ele diz o seguinte: as nossas sociedades, elas têm o que a gente chama de controvérsias morais, né? Ou seja, a gente discorda sobre vários temas. Filosofia, religião, e sempre vai ser assim, né? Provavelmente durante muito tempo vai ser assim, e a gente precisa lidar com isso, né? Só que as nossas crianças, elas não podem esperar, né? O que nós adultos precisamos fazer, né? Sentar na mesa, né, e sermos razoáveis, né? Quando a gente vai debater temas polêmicos, né, como esses, o que a gente tem que fazer? Ser razoáveis, né? Adequar certos conteúdos à idade das crianças, ter formações objetivas, não misturar as nossas ideologias e as nossas preferências, né, em temas que são absolutamente sérios, né? Então, por exemplo, né, quando a gente está falando de violência sexual, né, o que seria, né? E isso já está na base, né, comum curricular. Você já tem né, disposições mais amplas, né, na própria Lei de Diretrizes e Bases, né, sobre violações de direitos humanos, né? Você já tem experiências nas salas de aula, né? O que você já tem, né, para outras faixas etárias, né? É você ensinar, por exemplo, as crianças, né, a nomear partes do corpo, a ensinar, né, o que são as partes íntimas, enfim, ensinar que não existe segredo entre crianças, né, e adultos, ensinar a respeitar, né, os limites dos colegas, enfim. Então, assim, existem conteúdos adequados para cada faixa etária, né? Então, e existe também a educação para a prevenção da violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Então, assim, a gente acredita, né, que afora, né, todas as nossas divergências, né, ideológicas, político-partidárias, filosóficas, religiosas, né, existe uma margem grande, né, de consenso e de razoabilidade, né, que poderia ser aproveitada, né? O quanto isso seria viável ou não, né, não cabe a nós, assim, na parte técnica, né, dizer o que seria viável, né? Mas é isso que a gente, de certa maneira, está propondo, né? Certo. Que se faça explorando, né, exemplos que já existem, né? Legal. Vamos seguir adiante, então, que a gente traz mais uma pergunta do Rubens. Rubens Novick Neto também foi ouvido pela gente, ele é de Curitiba.
Quais são os mecanismos no Brasil, especialmente para esse acolhimento das crianças que sofrem com essas violências ou potencialmente podem sofrer, e quais as perspectivas de investimento nisso, né? Para que não dependa só do governo, mas também da sociedade. Eu trago essa pergunta para você, Rogério. A gente já falou um pouco disso, né? Com a criação do comitê, tem uma perspectiva de mais investimento nisso? Eu acho que eu vou pegar um gancho um pouco que a Dani trouxe para a gente discutir um pouco como é que a gente faz essas políticas públicas a partir do governo federal. E a Constituição Federal lá de 88, ela fez uma decisão importante de descentralizar serviços públicos. Então, ela atribuiu para os municípios e para os estados uma série de serviços públicos de prestação direta ao cidadão, numa lógica de eles estão mais perto do cidadão, a qualidade tende a ser melhor. As decisões tomadas lá na ponta são melhores do que as decisões tomadas aqui de Brasília para resolver o problema que ele está vivendo lá. Então a gente fez esse... Só que junto com isso vem então nessa questão, por exemplo, da violência contra a criança, assim, não há nenhum impeditivo de que estados e municípios estivessem e estão fazendo políticas públicas para isso, locais. Eles estão, tem gente trabalhando com isso, tem experiências muito importantes e relevantes nisso. O que acontece quando você faz uma descentralização dessa é que você começa a ter um desnível, uma desigualdade grande na qualidade do serviço que é prestado. Então, se você tem um município que tem uma comunidade ali, que construiu uma certa capacidade nesse tema, que tem uma continuidade, ele tem um nível de qualidade já tem protocolos, consegue implementar os protocolos, consegue integrar os seus serviços, e você vai ter outros municípios que não conseguem. E aí eu acho que é onde entra o governo federal e os governos estaduais também, nessa coordenação, nessa articulação para conseguir garantir um padrão, né? Então acho que essa criação de protocolos, a criação dessa comissão interministerial da primeira infância, ela tem um pouco esse objetivo de como é que a gente organiza esses protocolos, como é que a gente dissemina, faz uma capacitação, porque no fim e ao cabo é a pessoa que está lá na ponta atendendo a criança, a família, numa unidade básica de saúde, que tem que saber o que fazer naquele momento. Então, a correia de transmissão que você tem que criar, e o governo federal tem uma série de capacidades, então a gente consegue, mais do que os municípios, mobilizar capacidade técnica, mobilizar universidades, mobilizar especialistas para construir um melhor protocolo para isso, e você tem como é que você faz esse caminho de fazer chegar lá. Então nós temos a estrutura que nós temos os sistemas, os grandes sistemas nacionais de política pública. Nós temos o Sistema Único de Saúde, o Sistema Único da Assistência Social, e temos da educação. Não é um sistema, mas ele emula um sistema. Então, o que nós estamos pensando é essa organização. Então, a intersetorialidade, a integração dos serviços, e por isso que o meu comitê tem 15 ministérios. Então, nossa, 15? A gente precisa, porque para a criança todo mundo você tem que ter ações de cultura, você tem que ter ações de esporte, você tem que ter as que todo mundo fala, né? Educação, saúde, assistência, proteção contra a violência. Você tem que ter tudo isso, mas você tem que ter essas outras... E a sensação que dá é que quando a gente fala em investimento, é uma questão muito mais de capacitação mesmo, de educação, de troca, de disseminação de informação, do que não é uma questão de comprar alguma coisa ou necessariamente de ter um grande, né, um grande investimento, sei lá, material, físico. Acho que você tem necessidade de investimento grande porque você precisa estruturar uma série de serviços que existem, mas não necessariamente estão na escala, eles estão conseguindo dar conta de atender todas as crianças. Então, você tem na área da saúde, você tem lá uma área de saúde mental, que tem um equipamento específico que é o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, que tem uma vertente para criança e adolescente. Agora, quantos tem? Todas as crianças conseguem? Você tem essa integração, esse atendimento psicológico na escola? A gente teve o Congresso aprovou uma lei e o presidente sancionou que era de ter que ter um psicólogo em cada escola. Não é para atender as crianças, mas é para fazer essa integração ali do ambiente escolar com os demais serviços. Então, para isso demanda investimento. Claro. Você não consegue fazer isso do dia para a noite, mas você tem uma diretriz para isso. Então,
você tem que trazer para a visibilidade, primeiro, o que você está gastando já com isso. E aí você tem que trazer dos 3 níveis de orçamento, né? Você tem que ver o que a União está gastando, mas o que os estados estão investindo, o que os municípios estão colocando, identificar essas lacunas, né? Lacuna tanto assim, de serviço o serviço existe, mas não tem a escala suficiente, ou o serviço existe e não está com uma qualidade adequada, então você tem que aprimorar, ou tem alguns serviços, tem alguns vazios mesmo que você precisa criar. Acho que esse é o mote, o objetivo dessa comissão que legal. Foi instalada agora. Vamos ver mais uma pergunta do Álvaro Milanês Júnior de Curitiba. Se é possível você ter um contraturno na escola onde você possa focar em valores morais e éticos, né, em conduta, de cidadania, né? Esses jovens que estão sendo vítimas, eles não têm consciência que eles são cidadãos, né? Achei essa pergunta interessante e eu trago para você, Dani. Assim, você acha que existe uma possibilidade, não sei se necessariamente um contraturno, mas você considera isso interessante, essa proposta que ele traz? Sim, eu considero bem interessante, Carol, mas como parte, né, de um programa maior de prevenção, proteção e cuidado com as crianças e com os adolescentes, porque realmente é muito... A gente, inclusive, traz, né, no estudo que, para além de um acompanhamento só de questões de saúde ou de educação sexual, é muito importante que os jovens, eles tenham, e as crianças também, né, cada um com as suas particularidades e peculiaridades, eles tenham formações voltadas para a cidadania, para a vivência em sociedade. Então, que tudo isso contribui para esse fortalecimento, né, da criança e do jovem, para que eles consigam se portar diante de situações complexas. Mas é uma chave principal que a gente traz nessa questão do contraturno é que é muito importante que, além dele ter que ser parte de um programa maior, é que ele conte com profissionais qualificados. A qualificação dos profissionais é uma questão essencial para a gente conseguir enfrentar esse problema, porque o profissional, seja não só o professor, mas também os profissionais que estão em contato, né, com os estudantes, eles têm que estar capacitados para lidar com temas difíceis e muitas vezes, como a gente viu, né, como os colegas falaram, que esbarram em questões morais e delicadas da nossa sociedade. Então o profissional tem que estar preparado para isso. E, além de tudo, ele também tem que ter uma sensibilidade, estar treinado para identificar situações de risco, né, quando as crianças, né, por isso a gente mencionou de ter protocolos e condutas bem definidas. E também, além disso, ele tem que estar preparado para acolher, no caso da criança ou do adolescente ter sido vitimizado. Então, e não é fácil, né, você estar preparado para lidar com esse tipo de situação. Então, é um tipo de formação que é delicada e que envolve muitos atores, né? Envolve vários programas do Ministério da Educação. Ele já tem muitos programas, seria importante só, enfim, talvez voltar a atenção para o tema, né? Mas a gente tem que trazer um ambiente de qualidade, né? Porque também um contraturno só pelo contraturno, né, não traria um benefício direto a priori. E aí, só para finalizar, porque eu me perdi um pouquinho na outra pergunta, para agradecer os colegas, que a questão era justamente essa, que era a questão que as ações, elas existem, mas elas estão muito pulverizadas. Sim. Então, assim, elas existem nas escolas, tem redes que têm casos maravilhosos, né, de ações e de atenção, proteção e acolhimento às crianças, enquanto outras ainda estão engatinhando com relação a isso, né? E o que a gente acredita é que todas as crianças e os adolescentes merecem um atendimento. E essa proteção. Essa proteção, né? Legal. Gente, vocês mencionaram já esse estudo que a consultoria legislativa está realizando, deve ser publicado em breve, que faz esse diagnóstico, fala de todo o problema e que propõe algumas ações, propõe de uma maneira bem específica, né, com projetos de lei e tal. Vocês podem falar um pouquinho mais desse cenário? O que é proposto ali, Davi e Dani? Bem, né, o nosso estudo ele é dividido basicamente num diagnóstico, que eu acho que foi o que a gente fez aqui inicialmente, né, só que o nosso estudo ele é voltado, né,
para prevenção e enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, né? Isso num contexto, né, de algumas demandas que nós recebemos, né, de gabinetes parlamentares, e depois demos continuidade, né, a esse trabalho. E, em segundo lugar, nós fizemos um diagnóstico também do que hoje é feito pelo Estado brasileiro em nível nacional, pelo Congresso Nacional e também, né, pelo Poder Executivo. E nós depois elaboramos um conjunto de 25 propostas, né, do que nós consideramos, né, assim, para animar a discussão do que precisa ser feito. Eu resumiria da seguinte maneira: a gente faz, eu acho que, 2 grandes diagnósticos, eu não sei se a Dani concorda, né, mas depois a gente vai debatendo, né, que, primeiro, a gente precisa de uma governança sólida, né. O que isso significa? Eu acho que no Brasil, né, a gente teve muitas experiências interessantes, uma sociedade civil que lutou muito, né, para que a gente enfrentasse problemas gravíssimos, né, que a gente já discutiu aqui, e conseguiu arrancar do Estado brasileiro que se fizessem coisas importantes, mas que essas políticas elas estão muito pulverizadas ainda e não receberam a atenção que merecem, né, ainda do conjunto das autoridades brasileiras. Então a gente precisava, né, de uma atenção mais centralizada. O que a gente está propondo, por exemplo, né, que se crie no governo federal, né, uma Câmara Interministerial da Criança e do Adolescente. Não é uma proposta nossa, né? Essa foi uma proposta de um conjunto de entidades, né, que é a Agenda 227, que é uma coalizão, né, de entidades aí pelos direitos da criança e do adolescente, né, que já defende essa proposta, né. Eu acho que o comitê, né, da primeira infância, né, é um avanço muito grande, né, que vai um pouco nesse sentido, né, mas a Câmara seria vamos dizer assim, uma consolidação assim maior, né, desse esforço, né. Isso é um exemplo, né. A outra questão, né, que a gente coloca de maneira muito preocupante, né, é que o Estado brasileiro ele tem se preocupado muito pouco com a prevenção da violência. A gente tem um arcabouço tanto legal, jurídico, né, como políticas públicas hoje voltadas para o cuidado, que bem ou mal elas já estão estabelecidas. Pode botar muito mais dinheiro, recurso, energia, pessoas, pode e deve, né? Só que a gente tem debatido muito pouco a prevenção, né? E a gente precisa melhorar isso. Hoje a gente entende prevenção como fazer campanha, tá? E não é só isso. A gente precisa fazer muito mais. O que a gente propõe, por exemplo? Hoje a gente tem alguns programas que chegam dentro da casa das pessoas, que, como a gente mostrou aqui, né, são alguns dos cenários de maior violação de direitos. Sim. Então a gente tem programas na área da saúde, programas na área da assistência social. A gente precisaria qualificar esses programas, por exemplo, para prevenção à violência sexual contra adolescentes. A gente também precisa apostar na mobilização comunitária, que seriam campanhas aí mais focalizadas, né? A gente precisa equipar e exigir das instituições que cuidam de crianças e adolescentes, né, o que a gente chama de salvaguardas em outros países, né, que elas estabeleçam uma série de compromissos com as crianças e adolescentes, né, que lá estão. A Dani citou o exemplo da Austrália, né, a gente mostra um pouco, né, dessas experiências, né, ao longo do estudo, né. A gente fala, por exemplo, de algumas coalizões que no esporte, né, mundo afora, né, começaram a exigir das instituições, né, onde as crianças ficam mais tempo, né, que elas tenham compromissos públicos com a segurança, né, das crianças, enfim, programas, né, a partir do espaço educacional também, sempre respeitando as diferenças ideológicas, religiosas. Eu acho que a gente só vai conseguir, né, mudar, né, como eu falei, esse escândalo nacional, se a gente reunir, né, pessoas das diferentes ideologias, das diferentes posições políticas, né. Eu acho que esse é um tema que tem que congregar, né, o Brasil como um todo. Então a gente tem propostas nesse sentido, né. Mas eu resumiria assim, né. A gente precisa de uma governança, né, uma coordenação entre as políticas mais fortes, e a gente precisa investir em prevenção, né. A gente precisa cuidar, né, de todas as formas possíveis, cercar o problema,
né, garantindo segurança para nossas crianças. Não sei se a Dani quer comentar, mas eu queria também ouvir o governo federal, Rogério, assim, se esse tipo de diagnóstico e esse lugar para onde aponta, né, esse estudo feito aqui no Legislativo, se isso está em consonância com o que o governo tem pensado. Acho que como a Câmara Interministerial de Criança, acho que o Comitê da Primeira Infância, ele realmente é um começo disso. Acho que realmente esse diagnóstico de que falta essa atuação intersetorial mais, ele é um diagnóstico que acho que todo mundo concorda com ele, é um dos poucos consensos que você vai ter aí que a gente precisava atuar. Agora, o desafio está em fazer isso de fato acontecer, né? Acho que tem criar instrumentos para tal. Acho, por exemplo, no comitê lá, o que a gente está apostando muito para que essa intersetorialidade comece a acontecer mais? A gente precisa integrar dados e compartilhar esses dados, né? Então, é importante que os serviços diferentes acessem os dados daquele indivíduo nos diferentes atendimentos, respeitando, logicamente, a privacidade, né? Ter essa preocupação, porque esse seria um instrumento importante, porque os nossos sistemas de políticas públicas, eles são setoriais, né? Assim, a saúde, ela e você mexer na saúde... tem seus dados, suas pesquisas, daquele jeito que é tem sua forma de tomar decisões. Sim. Né? Ela tem a sua forma de tomar decisões. A educação tem a sua, a assistência tem a sua. E é muito difícil você, de um sistema, influenciar a decisão do outro. Olha. Porque eles estão organizados ali para dar conta daqueles desafios que são muito grandes. Então, sim, o desafio é como é que você faz com que essa intersetorialidade aconteça de fato. Eu acho que criando esses espaços de diálogo, sim, ele vai avançando, e eu acho que tem que criar alguns instrumentos específicos, que eu acho que essa questão ele pode ser um instrumento muito, muito importante, porque hoje, o que a gente falou na conversa prévia, a intersetorialidade quem faz é a mãe. Sim. A mãe que vai quicando, ela que leva o menino na saúde, e aí depois ela leva na escola, e aí ela conversa, ela ouviu o que o médico falou, ela ouviu o que a professora falou, ela faz essa ponte nos diversos... A gente precisa tirar esse papel, ou ajudá-la nesse papel, que ela vai continuar fazendo, porque a mãe vai fazer um negócio desse, né? Mas assim, eu acho que a gente tem que criar esses instrumentos para que ela aconteça pelo serviço, que o serviço seja intersetorial e não dependa da mãe de ficar fazendo essa intersetorialidade acontecer. Então, acho que esse é um caminho que o estudo aponta, que eu acho que é relevante. Eu acho que as propostas específicas para a questão da violência, eu acho que elas vão, dentro da comitê, tem um GT específico para lidar com essas questões. E também acredito que já tenha um certo acúmulo, que esse estudo se soma a esse acúmulo para conseguir fazer essas propostas e, mais importante, que elas sejam implementadas, né? Acho que não pode ser a gente tem que sair do documento, né? O documento a gente construiu, agora a gente tem que... E aí, o que a gente vai fazer de fato que vai mudar a vida da pessoa? Legal. A gente tem mais uma pergunta da Janaína André. Vamos ver o que ela tem, o que ela traz para a gente. Como ajudar as crianças a entenderem e colocarem limites em alguma situação de violência, em algum contexto que elas se sentem frágeis? Eu achei essa pergunta super interessante e difícil, né? Você chegar até a criança entender que ela tem direitos, né? E como que ela colocar esses limites. Aonde que vocês veem que isso pode acontecer? Eu acho que a gente pode até transcender a questão, né? Começa a dar um passo atrás, né? Até ir atrás da questão da violência sexual, né? E fala da criança como sujeito de direitos, né? De alguém que pode exigir, né? Ser um cidadão, alguém, uma pessoa, né? Então, há pouco tempo atrás, né? Era comum, por exemplo, uma criança que não quer cumprimentar ou não quer sentar no colo de um adulto, né? Ou não quer dar um beijo no tio
no titio ou no vovô, não sei o quê, você vai lá e obriga, não, fala com fulano, senta no colo do titio, do vovô, de não sei. Então, assim, a criança não tinha nem direito, né, à própria intimidade, ao próprio corpo, né, ao próprio limite. Né? Então, você mostrar para a criança que ela tem o direito, né, de dizer não, assim, ao próprio limite do corpo dela, né, eu acho que isso já é muito importante, né? Então, acho que esse passo atrás já é muito importante, né? Então, se ela não está confortável, né, enfim, mostrar que ela tem a sua própria intimidade, né, seus próprios limites, que ela pode conversar, né, com um adulto de confiança sem ser constrangida, que ela é validada no que ela diz, né, eu acho que isso é um conteúdo apropriado, né, para qualquer idade, né, que não envolvem as nossas discordâncias morais, né? E é isso que eu falo, né? Assim, independente de qualquer divergência que a gente tenha, né, existem certos conteúdos, existem certas coisas, né, que são questões de razoabilidade que a gente pode trabalhar. Agora, eu acho que de tudo que a gente falou até aqui, uma coisa que tem que ficar claro, né, é que a gente está tratando de problemas, né, não só da violência sexual, mas de todos os tipos de violência, que são problemas multicausais, né? E como todo problema multicausal, né, tem muitas causas, né, ele também deve ter um pacote de soluções. Sim. Né? Então, assim, nenhum desses problemas que a gente está falando, né, ele vai ser resolvido apenas com uma solução. E quando a gente está falando de crianças, né, eu acho que a gente também não pode, né, colocar a responsabilidade, né, das soluções de problemas muito graves, né, assim, só na criança e nem principalmente na criança, né? Nós adultos é que temos, né, a responsabilidade, né, de mudar esse quadro, né? Mas é claro que a criança também é um sujeito de direitos, né? E a gente precisa, né, mostrar, né, e ensinar desde cedo isso para ela. Colocar ela no diálogo. Gente, a gente está chegando no final do nosso tempo, então eu não quero perder uma última perguntinha que a gente tem da Fernanda Passini. Acho que tem muita coisa, a gente poderia ficar falando sobre essas coisas infinitamente, mas vamos ouvir essa última pergunta que traz um assunto que a gente não abordou ainda. Quais são os mecanismos de proteção que a gente tem, as crianças e adolescentes hoje, principalmente no que se refere à exposição nas redes sociais, que muitas vezes elas chegam muitos conteúdos que não são para elas, isso não tem muito controle, elas também estão muito expostas e a gente está aí num lugar sem uma regulamentação, né? E eu sinto que as crianças e adolescentes são os que ficam menos protegidos nesse caminho. Então, eu queria saber o que tem hoje em dia, quais são os mecanismos de chegar a alcançar isso e quais são as lacunas que têm que ser preenchidas para que a gente possa auxiliar as crianças e adolescentes nesse lugar. Rogério. Eu acho que a gente vai ter que fazer um programa só sobre isso, porque ele realmente ele ganhou uma relevância muito grande, né? Acho que a gente já está fazendo um debate sobre, por exemplo, proibição de celular em escola, que ele já é um pouco resposta a isso. Eu acho que a gente tem que criar alguns... a gente tem dois caminhos que a gente está trabalhando, né, que a gente está pensando. Acho que tem a Secretaria de Comunicação Social, lá, a SECOM, da Presidência da República, e o Ministério da Justiça, eles já, e um conjunto de ministérios, estão avançando na construção de um guia de uso de telas para crianças e adolescentes. Eu acho que é um primeiro passo para a gente construir um entendimento do que é saudável para uma criança e adolescente na sua interação com telas, com redes sociais, etc. Tem muitos estudos saindo, então nós estamos nessa área, a gente está no começo. Assim, a minha analogia é que nós estamos igual a indústria tabagista, há 40 anos atrás. Nós estamos descobrindo efeitos maléficos no uso de redes sociais, em que eu acho que daqui pouco tempo, não vai demorar tanto tempo quanto a indústria tabagista, porque as coisas hoje são muito mais rápidas, a gente vai tratar esse tipo de coisa como, olha, isso aqui a gente, para menor de idade não pode, isso aqui, a gente vai ter que ter uma regulamentação para isso. Vamos já deixar combinado, então, esse programa só sobre telas e criança e adolescente, o que é que pode mudar.
Então a gente agradece desde já a participação dos nossos consultores que estiveram com a gente, Carlos Davi Carneiro, a Daniela Ribeiro e também o secretário adjunto da Casa Civil, Rogério da Veiga, nesse programa de hoje. A gente agradece também a você que nos acompanhou e participou com perguntas e comentários. Se você quiser rever ou compartilhar, o programa está na nossa página no YouTube e também no site da TV Câmara. Na semana que vem a gente espera de novo para mais um programa ao vivo na sexta-feira ao meio-dia. Até lá, tchau!